O Rose, agora a gente tem entrevista aqui, hoje a gente quebra o protocolo um pouco aqui da nossa coluna de política para estender um pouco mais, pela oportunidade de poder entrevistar um membro do grupo de transição do novo governo Lula. Quem está conosco agora é João Pedro, ex-senador, ex-presidente da FUNAI, é uma figura muito importante no Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Amazonas e que vai falar com a gente como membro do Grupo de Transição dos Povos Originários. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a João Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui, senador. Vou chamar de senador pelo último cargo que preencheu ali público, né? Seja bem-vindo conosco aqui. Obrigado pela gentileza e pelo tempo que dispõe para a gente aqui na Band News FM em Manaus, a Band News Difusora. Bom dia. Bom dia para toda a equipe que está envolvida no rádio, nessa transmissão e todos os dias aí em Manaus, né? Um abraço para a Rosiane Carvalho, enfim, estou à disposição de vocês para nós conversarmos. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação. Claro que a gente vai tratar aqui do Grupo de Transição dos Povos Originários. A gente tem aí muitas conjecturas em relação ao Ministério dos Povos Originários, questão de orçamento, integrantes, e é claro que a gente vai falar um pouco sobre isso, também sobre as pautas que são levadas ao novo governo Lula. Rosiane Carvalho, você assina esta coluna, então você faz as honras, por favor. Olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença do João Pedro aqui, tirando um pouquinho do tempo que ele está em Brasília, está participando agora das reuniões, das articulações todas nesse grupo de trabalho que envolve a criação do Ministério de Povos Originários, foi uma promessa do presidente Lula. E eu queria começar que o senhor pudesse explicar qual é, neste momento, vocês entregaram um relatório preliminar há alguns dias, na semana passada, a gente inclusive registrou aqui. Então, qual é esse diagnóstico preliminar do que é a FUNAI hoje, o senhor também que já passou pela FUNAI e compreende a importância dessa estrutura? Alô? O senhor ouve a gente? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Deu uma falhada, mas já voltamos à normalidade. Então, assim, o GT, né, aqui no... Alô? Estamos ouvindo. Alô, podemos? Podemos, nós estamos lhe ouvindo muito bem. Tá bem. O governo Lula, o governo que saiu das urnas, constituiu com amparo na lei, o Brasil tem uma lei que faz a transição, 30 GTs, grupos de trabalho, né? E eu faço parte do GT, né, dos 15 coordenadores, né, que foram convidados. Tem mais um outro grupo que saiu de colaboradores, são lideranças, são estudiosos da questão indígena no Brasil, e nós estamos trabalhando. Já avançamos e numa etapa importante, que foi apresentar o primeiro relatório, que foi no dia 30, agora que passou, né, de novembro. Entregamos o relatório, como todos os grupos, os GTs, entregaram seus relatórios, fazendo um diagnóstico. No nosso caso, o nosso GT teve que apresentar, né, um primeiro desenho da estrutura do novo ministério. O ministério saiu do movimento indígena, veio nos debates do processo das eleições, o presidente Lula assumiu este compromisso. Há uma grande expectativa dos povos indígenas no sentido de ter o seu ministério justamente para fortalecer as políticas públicas, né, que possam reconhecer a existência, né, desde o século XVI, dos povos indígenas nesse país. Né? Então, assim, os trabalhos continuam, tem uma outra data que encerra os trabalhos não só do nosso, mas de todos os GTs, que será agora no dia 11 de dezembro. Nós já estamos preparando, né, essa reta final para o relatório de 11 de dezembro. Opa. Alô? A gente teve uma falha agora, quando o senhor falava sobre o relatório
Mas agora já retomamos, podemos. Eu posso voltar e explicitar que nós vamos entregar, estamos na reta final esta semana, né, para entregarmos o relatório concludente, né, com as propostas, né, e ouvimos nesse processo servidores da FUNAI, estudiosos, lideranças dos povos indígenas que estão contribuindo com esse debate. Não é simples você fazer um relatório e fazer uma proposta de um ministério que ele não existe dentro desse contexto econômico, né? O presidente Lula está recebendo um governo com uma profunda crise orçamentária. Agora mesmo está tendo um debate no Congresso Nacional antes do recesso, né, para garantir, né, os recursos do pagamento do Bolsa Família, não, do Bolsa Família, enfim, e outras ações que o governo precisa para 2023. Então, assim, a expectativa é grande de nós concluirmos, né, há uma ansiedade, isso é natural, né, mas vamos apresentar a proposta, né, como foi encaminhado para nós, né, de fazer um bom diagnóstico da situação dos povos indígenas e apresentar a proposta do relatório. Sobre essa questão do novo ministério, perdão. Você quer perguntar, Rose? Eu vou voltar a pergunta, porque imagino que seja muita informação que detém hoje João Pedro diante da dinâmica desse grupo de trabalho. Queria que o senhor pudesse falar um pouco de como está a FUNAI hoje, o senhor que conheceu a estrutura da FUNAI anterior ao governo Bolsonaro. Veja só, o governo Bolsonaro foi muito perverso com os povos indígenas, né? Nós temos aí em torno de 1 milhão de povos indígenas, né? O estado do Amazonas tem aí 220 mil indígenas, né? Então, e a FUNAI foi esvaziada. Pra você ter uma ideia, a FUNAI hoje tem o menor número de servidores da sua história, né? A FUNAI, porque ela tem uma capilaridade em todo o Brasil. A FUNAI está presente de Atalaia do Norte ao Rio Grande do Sul, ao povo caigangue, ao povo indígena caigangue, né, no Rio Grande do Sul. Então tem uma grande capilaridade no Sudeste, no Centro-Oeste, né, e no Nordeste. E foi cortado grande parte dos servidores, né, preocupados com a sua situação, com a sua estabilidade, acabaram saindo da FUNAI, porque 2 anos de Michel Temer também foi sem realizar nenhuma ação, nenhuma política pública que pudesse reconhecer esses povos, essas etnias que vivem em todo o Brasil, né? Então, assim, os recursos foram cortados, o setor pessoal, os técnicos, de um modo geral, houve um esvaziamento. Nós estamos precisando, então, repor um grupo técnico, repor, né, os servidores, né, essa vacância que existe, né, porque a FUNAI está sem condições, inclusive hoje, de realizar algumas ações por ausência de técnicos, né? Por ausência de técnicos. Então a gente precisa, já no início do governo Lula, e nós estamos fazendo essa proposta, algumas ações para serem realizadas nos 30 primeiros dias e nos 100 primeiros dias. Nós temos aí uma proposta para fortalecer as políticas públicas e que possam dar dignidade, né, aos povos indígenas que vivem na nossa região, na Amazônia, mas em todo o Brasil. Já aproveito para fazer uma pergunta aqui para o senhor em relação à FUNAI e ao próprio Ministério, né, dos Povos Originários, que é uma promessa. A expectativa de a proposta é manter como ministério, nesse status de ministério, povos originários,
ou uma secretaria especial? E no caso de ministério, a FUNAI, ela seria do Ministério dos Povos Originários ou ficaria na Justiça? Não, nós estamos fazendo uma proposta. Eu posso adiantar, sim, esse debate não está conclusivo, mas há uma prevalência da ideia da FUNAI vir, né, com tudo, toda a estrutura da FUNAI para dentro do novo ministério. Né? Há esse entendimento hoje, não conclusivo, ainda nós temos aí uns 6 dias pela frente para concluir o debate. Estamos debatendo com as entidades dos servidores da FUNAI de forma muito franca, muito aberta, né? Mas nós temos que entender que o Ministério dos Povos Indígenas, dos povos, que é uma população originária, né, ela é uma conquista do próprio movimento. Né? O movimento indígena no Brasil, na resistência que fez ao governo Bolsonaro, foi construindo esse ambiente. Né? E chegou até o presidente Lula, que dialogou com os principais movimentos indígenas do Brasil. Né? E hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade. Nós vamos, esse é o encaminhamento, o nosso entendimento é da criação desse espaço, né, pela primeira vez que os povos indígenas terão um ministério. Né? Isso é importante para nós encaminharmos, travarmos, né, um debate para que o Estado brasileiro verdadeiramente cuide da sua população originária, que são os povos indígenas. Bom, são 9h17. A gente está entrevistando ao vivo aqui João Pedro, ex-presidente da FUNAI, membro do grupo de transição dos povos originários do novo governo Lula, dentro aqui da coluna de política com a Rosiane Carvalho. Rosiane, vou passar para você aqui a palavra para fazer as últimas perguntas aqui, que a gente vai se encaminhando já para as 9h20. Então, para a gente encerrar aqui, você faz aí os últimos questionamentos, aproveitando aqui a gentileza de João Pedro de estar conosco, por favor. E curto, porque tem muita informação, mas faz parte da dinâmica desse processo aí, e curto, no sentido de muita informação mesmo, mas o tempo de rádio é muito precioso. Bom, o senhor falou sobre deslocar a FUNAI, que hoje está abrigada na estrutura do Ministério da Justiça, para esse novo ministério que vai ser criado pelo presidente Lula. Mas há ainda uma dúvida, pela própria declaração do presidente Lula na semana passada, se será um ministério mesmo ou se será uma secretaria com status de ministério. O senhor já tem essa resposta? E aí eu vou colocar mais uma questão em relação a essa dinâmica. Como compor esse órgão para abrigar a diversidade indígena, um acumulado de problemas e de reivindicações, e compor com todas essas lideranças, que parte delas fazem parte desse GT também? O senhor já tem ideia, a estimativa de orçamento para essa nova estrutura? O que ela vai precisar? Porque você já determinou desse esvaziamento, e que esse esvaziamento causa hoje uma inoperância, é uma das causas da inoperância da FUNAI. São essas as perguntas. Olha só, a questão indígena, nós precisamos entender o seguinte: a questão indígena, ela é tratada em outros ministérios também. Não é? Nós não podemos tirar, pelo menos por enquanto, né, a saúde indígena do Ministério da Saúde. Então, ou seja, o Ministério da Saúde trata de uma pauta, de uma agenda importante, que é a saúde dos povos indígenas, que foi uma conquista isso. Né? Essa foi um pleito do movimento indígena lá atrás para ter foco, né, na saúde indígena. O MJ, o Ministério da Justiça, ele desde 96, que é o decreto 1775, que disciplina todo o fluxo de regularização das terras indígenas, que começa na FUNAI, vai para o Ministério da Justiça, depois Casa Civil,
No Ministério da Justiça tem a homologação das terras indígenas, aí vai para a Casa Civil, Presidência da República, né, que é o ato de homologar, é o ato presidencial de reconhecimento da terra indígena, e depois vai para o SPU. Né, vai para esse é o fluxo. Né, nós vamos precisar alterar isso. Eu acho que nós temos que sair. Eu sou daqueles que, na coordenação, defende que tem que sair do MJ, né, do Ministério da Justiça, para o seu ministério. Essa inovação, isso é novo. E nós não precisamos ter medo do novo. Então, a minha opinião, veja só, a coordenação ainda não bateu o martelo, é de levar, né, a FUNAI e essa competência que tem hoje, né, lá desde 96 no Ministério da Justiça, que possa vir, né, altera-se o decreto e vem para o Ministério dos Povos Indígenas. Então, essa é um debate que nós estamos travando. Nós estamos aqui na última semana. Há uma tendência nesse rumo, mas não está conclusivo. Eu tenho que ser aqui honesto e bem claro nessa posição. Então, assim, nós precisamos e fazer uma proposta de orçamento. Por enquanto, não dá para você fazer proposta de orçamento. Nós precisamos definir, Rosiane, a estrutura do novo ministério. Quantas secretarias, quantos diretores, a gente precisa dar um desenho para a comissão de transição, para o núcleo central da comissão de transição, onde está lá o vice-presidente Alckmin, o Mercadante, a Gleice, a nossa presidenta do PT, enfim, nós vamos apresentar esse desenho. E depois, em seguida, nós vamos lá. É claro que nós temos aí mais ou menos, vamos chamar assim, um orçamento, um dinheiro, um valor, né? Mas nós estamos ainda discutindo a estrutura do Ministério. E isso, evidentemente, que exige todo um cuidado e toda uma somatória de valores para a gente definir o orçamento. Senador, considerando que tem representantes da Unijava munindo a equipe de transição de informações e considerando também o risco iminente que se encontram hoje as populações indígenas ali na região do Vale do Javari e também os servidores da FUNAI que têm sido ameaçados ali naquela região, o governo de transição tem tratado de ações emergenciais para enfrentar esse problema aqui no Amazonas? O Vale do Javari, por tudo que aconteceu e vem acontecendo, né, essa pressão, essa presença de grupos que atuam de forma ilegal ali na fronteira, estou falando aí de madeireiros, da pesca, da caça ilegal, de mineração, enfim, ganhou, o que aconteceu no Vale do Javari ganhou uma grande repercussão, né? O Beto Marubo esteve aqui com a gente, o irmão dele também esteve aqui conosco no debate, participaram de algumas horas, né, discutindo essa situação do Vale do Javari, porque o Vale do Javari, além da violência que deve ser condenada, né, e nós precisamos tratar aquele território, porque ali tem a presença dos povos isolados. Preciso chamar a atenção, né? Povos que não têm contato e de recentes contatos com o branco, com o Estado brasileiro. Então, é uma região muito sensível, que nós precisamos, quanto Estado democrático, tratar essas populações que vivem nesse imenso território fronteiriço do Brasil com o Peru, Brasil com a Colômbia. Então, a gente precisa ter uma grande responsabilidade, um grande respeito aos povos isolados. Então, além
Isso, eu vou voltar. Além da violência, que nós condenamos, aquele assassinato brutal de um servidor da FUNAI, de um jornalista que estavam ali trabalhando e foram vítimas dessa violência, desses crimes que agridem, né, o ser humano, mas que agridem a Amazônia como um todo. Né? Então, nós estamos preocupados e tem medidas, né? Nessa discussão do novo ministério, nós estamos discutindo justamente, né, além da gente fortalecer a FUNAI, que já tem, né, técnicos envolvidos com a política dos isolados, o novo ministério tem que tratar de forma significativa, né, com uma estrutura que possa dar conta da política dos isolados, que é a alma do indigenismo brasileiro. Mas essa questão, a ação emergencial, ela tem sido pautada nas reuniões de vocês? Vocês têm acompanhado e têm avaliado providências imediatas? Sim. A providência, nós estamos propondo, primeiro, uma ação com outras instituições, já, né, no Vale do Javari. Né, isso foi defendido pelo Beto Marubo, né, e entendido por todos nós do GT. Sai uma proposta nesse sentido, de uma ação já nos primeiros dias de governo, para coibir o crime. Então, envolvendo não só a FUNAI, mas outras instituições como o IBAMA, a Polícia Federal, a Guarda Nacional, o Instituto Chico Mendes, enfim, outras instituições que estão presentes ali, são as federais, né? O INCRA está presente nessa região, né? O INCRA tem sede lá em Tabatinga, ou seja, nós temos proposta para isso, Rosiane. Muito bem. São 9h27. A gente chega aqui ao final da entrevista, então, com o João Pedro, que está conosco aqui, gentilmente cedeu parte de seu tempo. O João Pedro, que faz parte do grupo de transição dos povos originários da transição do novo governo Lula, trazendo muitas informações importantes. A gente teria muito mais o que conversar. A gente pode marcar uma outra entrevista em formato podcast, mas aqui no rádio já apertou o nosso tempo. Então, agradeço demais, João Pedro. Obrigado pela participação conosco. Obrigado para vocês. Um abraço para toda a equipe de vocês, e eu estou aqui, estou em Brasília, amanheceu hoje com chuva, a capital, e estou aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, trabalhando, e essa vai ser uma semana importante. Eu espero dar tudo de mim no sentido de ajudar e que o governo comece, o nosso governo, né, comece com políticas públicas consistentes, fortes, para responder aos últimos anos de abandono total dos povos indígenas em todo o Brasil. Aproveito para agradecer aqui a Rosiane Carvalho, a Diane Brissel também, que fez essa última pergunta, senador, foi a Diane Brissel, âncora aqui da Band News também. Obrigado, Rosiane, pela coluna de hoje, por trazer as informações da Câmara. Um abraço para a Rosiane. Essa entrevista também. Olha, muito obrigada, João Pedro, por disponibilizar esse tempo, ele é valiosíssimo para a gente. Eu queria agradecer aqui de público uma pergunta enviada pelo cacique do Parque das Tribos, Ismael Munduruku. Infelizmente, a gente teve um problema técnico, não conseguiu colocar a pergunta dele no ar, mas o bom é que esse assunto tem total espaço aqui na Band News e nós vamos voltar com ele, inclusive essa semana, na próxima semana sempre, e o próprio cacique Ismael também pode participar daqui com a gente, de novo, de uma exclusiva, para a gente aprofundar mais o que não foi possível falar hoje. Obrigada a todos vocês e até amanhã. Muito obrigado. Assim a gente encerra então a coluna de hoje aqui de política. Obrigado a você, ouvinte, também, que nos acompanha aqui na Band News Difusora FM.